boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Debate sobre foro privilegiado continua gerando impasse entre representantes da Justiça e do Congresso Nacional. Presidente Michel Temer recebe alta após angioplastia e já despacha aqui no Palácio do Planalto, onde ele retomou a agenda hoje para as negociações da votação da reforma da Previdência. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente inicia o noticiário hoje conversando sobre o debate em torno do foro privilegiado, mas quem vai trazer informações hoje, olha, nem sou eu, nem Mariana Jungmann, que já está aqui ao meu lado, não, você sempre acompanha esse tema com nós duas, geralmente ali abordando diretamente no Supremo Tribunal Federal ou no Congresso Nacional. Mas hoje esse assunto terminou entrando na pauta de um evento que estava ocorrendo em São Paulo, com vários representantes do Poder Judiciário. Quem vai trazer os detalhes para a gente é Vanessa Casalino. Vanessa, boa noite. Oi, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, participou hoje aqui em São Paulo de um fórum promovido pela revista Veja. O ministro criticou o fato de o STF ter de julgar, de atuar, julgando políticos que têm o foro por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado. Ele afirmou que o Supremo não deveria funcionar como juiz criminal de primeiro grau de autoridades encrencadas, isso nas exatas palavras dele. Barroso explicou ainda que esse papel só traz desgaste, porque se o Supremo consegue punir rapidamente, cria uma tensão com a classe política, e se exerce mal essa função, cria uma tensão com a sociedade. Só lembrando que a restrição do alcance do foro especial por prerrogativa de função para deputados e senadores está sendo julgada pelo Supremo. Há uma maioria de 7 votos entre 11 ministros em favor da restrição, mas um pedido de vista suspendeu o julgamento na semana passada. Quem também participou do fórum foi o juiz federal Sérgio Moro. Ele disse que não se arrependeu de ter divulgado aquele áudio de uma conversa entre a então presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula, que tinha sido nomeado para a chefia da Casa Civil em 2016. Na época, Moro chegou a pedir desculpas ao STF por ter retirado o sigilo da gravação. Hoje, avaliou que o áudio precisava vir a público. Também, nas palavras dele, não eram exatamente conversas republicanas e não cabe ao Poder Judiciário servir de guardião dos segredos sombrios dos nossos governantes, finalizou o juiz, Rosiane. Obrigada, Vanessa Casalino. Agora a gente segue falando desta área de judiciário, mas sobre a área eleitoral especificamente, com Jéssica Gonçalves. Jéssica, o TSE já está discutindo aí toda a questão normativa para as eleições de 2018. O que é que você conta pra gente? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Pois é, o Tribunal Superior Eleitoral vai realizar a partir de amanhã até quinta-feira um teste público de segurança do sistema eletrônico de votação que será utilizado nas eleições gerais do ano que vem. Os investigadores vão tentar executar 12 planos de teste nos softwares e hardwares da urna e de outros equipamentos. De acordo com o TSE, o teste é para identificar vulnerabilidades e falhas relacionadas à violação da integridade ou do sigilo do voto em uma eleição. Além disso, permite que sejam apresentadas sugestões de melhoria de componentes do sistema eletrônico. Desde 2016, o teste público de segurança é parte obrigatória do ciclo de desenvolvimento dos sistemas eleitorais de votação, apuração, transmissão e recebimento de arquivos. Rosiane, é com você. Obrigada, Jéssica Gonçalves. E agora eu vou chamar... Daqui a pouquinho eu chamo Daniele Popov, mas eu vou aproveitar já para poder dar uma informação de que o presidente Michel Temer recebeu alta e já está despachando aqui no Palácio do Planalto. E aí eu vou contar para vocês daqui a pouquinho, inclusive, um pouco da agenda dele aqui no Palácio do Planalto hoje, com foco aí em relação à reforma da Previdência, porque o presidente já retomou esse trabalho, inclusive com agenda intensa referente às negociações para essa votação. Mas o Popov vai contar exatamente o que é que aconteceu, qual foi o procedimento aí médico que o presidente da República, Michel Temer, passou e que já recebeu alta, portanto. Popov, boa noite.
Oi, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. Como você disse, o presidente Michel Temer já recebeu a alta, voltou para Brasília e já está trabalhando. A agenda dele, que não previa compromissos para hoje, foi alterada no início da tarde com a inclusão de reuniões aí no Palácio do Planalto. Temer recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo às 10 da manhã. Na sexta-feira passada, o presidente passou por um procedimento de angioplastia com a desobstrução em 3 artérias coronárias e a implantação de 2 stents. Por meio de sua conta no Twitter, Michel Temer agradeceu o apoio dos médicos e da população. Bom, Rosiane, agora a gente vai falar, na verdade, com a Jéssica Gonçalves, lá da Rádio Nacional, que tem informações sobre um caso suspeito de febre amarela aqui em Brasília. Jéssica. Oi, Dani. Pois é, a Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal confirmou a morte cerebral de um homem suspeito de ter contraído febre amarela. O paciente de 43 anos estava internado em estado gravíssimo e faleceu na manhã de hoje. O protocolo da morte encefálica foi decretado às 11h24 da manhã. Segundo a Secretaria, os exames clínicos e laboratoriais ainda não foram conclusivos para a febre amarela, mas a suspeita continua sendo investigada. Ele era morador do bairro Sudoeste e nos últimos dias circulou em condomínios na área rural do Jardim Botânico, um outro bairro aqui de Brasília. Mesmo sem a confirmação do novo caso, a Secretaria informou que já está tomando as medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde. Entre as ações estão o combate aos mosquitos e a vacinação dos moradores nas áreas em que o paciente circulou, além do monitoramento das doenças em animais. O Distrito Federal é uma região em que está recomendada a vacinação contra a febre amarela e as pessoas que ainda não tomaram nenhuma dose da vacina podem procurar as unidades básicas de saúde. Lembrando que a febre amarela é uma doença infecciosa causada por um vírus que pode levar à morte em cerca de uma semana se não for tratada rapidamente. Os sinais e sintomas mais comuns são febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos, que duram em média 3 dias. O vírus é transmitido pela picada dos mosquitos transmissores infectados e não há transmissão direta de uma pessoa infectada para outra pessoa. Eu volto com você, Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Olha, eu vou aproveitar sempre lembrando a você, hoje é segunda-feira, é dia de termos aí a segunda opinião aqui na nossa programação da TV Brasil. Portanto, é dia de debate no Diálogo Brasil. O tema em foco hoje no Diálogo Brasil é a questão do acesso, a compra, venda de armas, a flexibilização do Estatuto do Desarmamento, porque essa discussão voltou a ser feita no Congresso Nacional. O programa hoje é ancorado por Inorbel Viegas. Acompanhe um pouco do que será esse debate hoje. Você facilitar o acesso, né, pode, em um primeiro momento, imediatamente garantir uma certa sensação de proteção. No entanto, as consequências sociais disso, elas podem ser drásticas. O armamento legal, ele não é o responsável pela violência do país. O responsável pela violência no país com arma de fogo é o armamento ilegal. E aí a gente tem que voltar os nossos olhos para a prevenção e para a polícia de soberania, que é a polícia de fronteiras brasileira, que é relegada, é esquecida, é abandonada. O Diálogo Brasil vai ao ar às 10h30 da noite hoje. Olha, as pessoas que estão participando deste debate, você conferiu aí alguns trechos, são o professor de Direito Penal da UNB, Wellington Maciel, e o presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Distrito Federal. Ele também é vice-presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, Flávio Werneck. Esse debate você acompanha, então, hoje às 10h30 da noite. Mas Mariana Jungmann está aqui ao meu lado e já vai trazer algumas outras informações a respeito deste tema, essa questão da flexibilização do Estatuto do Desarmamento, porque existe sim um debate amplo que tem ganho espaço, vem ganhando espaço no Congresso Nacional, e aí entrou para essa pauta de discussão de novo no ambiente do Legislativo. Esse é apenas um dos pontos dessa pauta que envolve a área de segurança
segurança, né, Mariana Jungmann? Boa noite. Alguns itens que podem avançar, não só em relação às armas, acesso ao porte de armas, mas também a questão dos jogos de azar e a possibilidade de usar recursos que venham a ser arrecadados aí para a própria área de segurança pública. Exatamente, Rosiane. Boa noite. Olha, nessa quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado tem esses 2 projetos prontos, pautados ali para serem votados. O que trata do Estatuto do Desarmamento é um projeto de decreto legislativo que prevê a possibilidade de um plebiscito para a revogação do Estatuto do Desarmamento. Esse projeto tem parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e a ideia é que esse plebiscito seja realizado no ano que vem, junto com as eleições, né? Então, além do eleitor ir votar nos seus candidatos, ele também seria levado a responder 3 perguntas. Uma delas perguntando se deve ser assegurado o porte de armas a cidadãos de áreas rurais que preencham ali os requisitos legais. E as outras 2 perguntas são se o Estatuto deve ser revogado para permitir, então, uma nova lei que regulamente a posse e o porte de armas para os cidadãos, viu, Rosiane? Então, esse já é um tema polêmico. Aí você citou os jogos de azar. Tem também na pauta da CCJ um projeto regulamentando... Desculpa, Mariana, não tem como até não fazer a piada, porque está rolando uma aposta ali interna para ver quem vota primeiro, se é a Câmara ou se é o Senado, viu? Já está rolando aposta. É verdade. Na verdade, essa questão dos jogos de azar é uma demanda dos governadores. Eles estiveram em Brasília, estiveram no Legislativo pedindo às 2 casas que regulamente essa questão, porque isso pode trazer muitos dividendos para os estados e para a União também. Então, há essa possibilidade. O que está pautado para essa semana é no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça também, e é um projeto que permite todos os jogos de azar no Brasil. Então, voltaria a ser permitido, inclusive, jogo do bicho, bingo, cassinos, e aí regulamentaria também as loterias, enfim, todo tipo de jogo. Aí ele impõe, claro, normas para isso, uma regulamentação. Por exemplo, os cassinos teriam que estar associados a uma rede hoteleira, não poderiam ser em qualquer ambiente. Ficaria proibido, por exemplo, o uso de cartão de crédito nesses lugares de jogos, né? A pessoa teria que usar ali um cartão pré-pago. Enfim, teria uma série de regulamentações e o dinheiro dos impostos arrecadados com isso iria para educação básica, saúde, segurança pública e previdência, né? Então, a aposta aí é que isso pode trazer muitos dividendos, valeria a pena a liberação desses jogos. A gente está monitorando e vai trazer os detalhes na quarta-feira do que é que vai ocorrer, né, em relação a essas votações. E só em relação ainda a essa pauta de Congresso, né, Mariana? A gente estava conversando aqui tanto com pessoas no Palácio do Planalto, como Mariana também conversou com algumas pessoas hoje no Congresso Nacional, justamente sobre uma outra pauta, que é aquela da reforma da Previdência, pauta que é prioridade para o governo, para a base governista, na Câmara dos Deputados, especialmente, onde está a discussão nesse momento. E aí, como eu falei um pouco antes, no começo do jornal, o presidente da República, Michel Temer, ele já teve alta e está despachando aqui no Palácio do Planalto, recebeu alguns políticos hoje. A partir de amanhã vai ter uma agenda muito mais intensa, inclusive de negociação com esses parlamentares da base aliada, justamente para poder mobilizar a base e avançar naquela tentativa do governo de votar a reforma da Previdência ainda este ano, antes do recesso parlamentar. Então, algumas reuniões já foram feitas aqui, agora há pouco, inclusive, o líder do DEM, o deputado Efraim Filho, saiu daqui, disse que o presidente estava otimista em relação a essa votação, disse também que em termos de saúde o presidente estava se sentindo muito bem, que estava revigorado para tocar essa semana essas negociações em relação à reforma da Previdência, sabendo que o foco neste momento não é reunir, aí só para vocês entenderem um pouquinho desses bastidores de negociações políticas, não é reunir assim bancadas, todos os líderes ao mesmo tempo. As negociações passam, as conversas, né, passam a ser mais focadas mesmo em pequenos grupos para entender como cada bancada está se posicionando e não todos os partidos de uma vez só. No próximo bloco, outras informações aqui nos Corredores do Poder. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos Corredores do Poder. A gente abre este bloco conversando novamente com Vanessa Casalino, na redação da TV Brasil em São Paulo, porque ela tem informações a respeito de operação da Polícia Federal, que fez justamente uma investigação sobre fraudes em licitações. Qual era o foco desta vez? O que é que estava sendo afetado ali, Vanessa?
Pois é, Rosiane, a Operação Vinil apura o crime de formação de cartel por empresas de conexões de PVC e polipropileno, que atuam em licitações de obras públicas de infraestrutura e saneamento. A operação foi realizada em conjunto com o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. 65 policiais federais e 20 servidores do CAD cumpriram 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Grande São Paulo e na cidade de Santa Bárbara do Oeste, no interior do estado. As investigações tiveram início em junho, quando o Ministério Público Federal encaminhou à Polícia Federal um acordo de leniência firmado entre o CAD e uma empresa fabricante de conexões. Por esse acordo de leniência, as empresas têm as punições diminuídas em troca de informações. O documento mostrou condutas anticompetitivas praticadas por 4 empresas do ramo, prejudicando o mercado nacional entre 2004 e 2015 e também comprometendo licitações em 14 estados. Mostrou ainda indícios de violação da ordem econômica por meio de conluio, acordos para divisão de clientes e lotes entre concorrentes, além do compartilhamento de informações comercialmente sensíveis. Práticas que constituem crimes de abuso de poder econômico. Agora nós vamos ao Rio de Janeiro conversar com Priscila Terezo, que tem informações sobre a Lava Jato. Priscila, boa noite. Olá, boa tarde. Os procuradores das forças-tarefa da Lava Jato do Paraná, São Paulo e do Rio se encontraram hoje aqui no Rio de Janeiro com o objetivo de planejar as ações da operação em 2018. Os procuradores trocaram experiências sobre a atuação da força-tarefa em cada estado. Eles também falaram sobre o uso da tecnologia nas investigações e como consolidar os acordos de colaboração. Durante toda a entrevista coletiva concedida hoje aqui no Rio, os procuradores reforçaram que o combate à corrupção não depende só das investigações do judiciário, mas também da legislação contra a corrupção e da resposta da sociedade nas eleições de 2018. Eles deram como exemplo que os eleitores devem pesquisar se os candidatos são ficha limpa. E hoje aqui no Rio, também o prefeito Marcelo Crivella lançou o programa Rio Mais Seguro, que é um projeto de segurança que associa planejamento, inteligência e tecnologia para prevenir a desordem urbana e também pequenos delitos. Essa iniciativa prevê uma maior participação da Guarda Municipal e da Polícia Militar, com 280 homens nas ruas de Copacabana e Leme, que são os primeiros bairros beneficiados com esse projeto na zona sul da cidade. O projeto vai ser estendido por toda a cidade. A gente volta à redação de São Paulo com Vanessa Casalino. Olá, bom, na verdade, vou falar agora sobre a inauguração do Centro de Diagnóstico do Câncer de Próstata, que é o primeiro da rede pública do Rio de Janeiro a realizar o procedimento de biópsia com sedação do paciente, como já ocorre na rede privada. O local faz parte da estrutura do Hospital do Câncer e deve realizar 3.600 biópsias por ano. Foram investidos em equipamentos, obras e profissionais R$2.800.000. Esse centro foi inaugurado hoje. Segundo o coordenador do centro, o urologista Franz Campos, um homem morre de câncer de próstata a cada 38 minutos no Brasil e a doença é a segunda maior causa de morte por câncer entre os homens, atrás apenas do câncer de pulmão. A demora no diagnóstico é um dos principais problemas nos casos desse tipo de câncer. 30% das ocorrências já estão em fase de metástase quando são descobertas. Segundo dados do INCA, são esperados para 2017 aproximadamente 3.000 novos casos de câncer de próstata na cidade do Rio de Janeiro. Agora, a gente continua falando do Rio de Janeiro, mas aqui com a Carolina Pimentel. Na verdade, antes de chamar a Carol, vou falar sobre mais uma etapa do programa Avançar, que foi entregue neste final de semana no Rio de Janeiro, que foram a dragagem do Porto do Rio e 3 condomínios do programa Minha Casa Minha Vida. No Porto do Rio, a entrega marcou a conclusão de 14 meses de trabalho para que a obra ficasse pronta, que contou com investimentos de 237 milhões de reais. O local poderá receber agora navios maiores que poderão movimentar 900 contêineres a mais cada um. Com isso, a expectativa é que a capacidade do terminal aumente em 50%. E os apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues no bairro de Santa Cruz, bairro da Zona Oeste da cidade. Foram 820 unidades de
divididas em 3 condomínios que vão abrigar mais de 3.200 pessoas. Os empreendimentos são destinados aí a famílias com renda de até R$ 1.800 e receberam investimentos federais de R$ 61,5 milhões de reais. Agora sim, com a Carolina Pimentel, ela tem outras informações sobre o Rio de Janeiro, sobre o Réveillon, né, Carol? Informação boa, né? Foi divulgada a programação do Réveillon na praia de Copacabana e a tradicional queima de fogos na praia no Rio de Janeiro vai durar 17 minutos. À noite também vai ter shows de Anitta, Frejá e também a apresentação das campeãs do carnaval deste ano, a Portela e a Mocidade. O público ainda vai poder acompanhar a queima de fogos nas areias de Copacabana por um novo ângulo, porque drones vão sobrevoar o show pirotécnico e vão transmitir as imagens para os telões instalados na praia. Segundo a Prefeitura do Rio, no último Réveillon, 2.007.000 pessoas acompanharam a festa na capital fluminense. Para a virada de 2018, a meta é crescer 15%. A programação do Réveillon também vai começar no dia 26 de dezembro. As atrações incluem aí uma apresentação do Circo du Soleil no Parque Olímpico e um show da Orquestra Tabajara em Copacabana. E os eventos vão terminar no dia 6 de janeiro, com um desfile na Avenida Atlântica, em Copacabana, das baterias das 3 escolas de samba do Grupo Especial. Volto com você, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Um calendário que é anunciado justamente pelas instâncias de poder, para poder definir, imagina toda a estrutura de segurança, né, que tem todo ano, tudo, e realmente envolve muito o poder público realizar um Réveillon como este de Copacabana. Mas eu vou aproveitar esse clima de festa para falar de uma pauta cultural hoje aqui na TV Brasil, no meu programa Conversa com Rosiane Kennedy, que vai ao ar às 9h30 da noite. Então hoje eu converso com Roger de Renault, produtor cultural. Você vai dizer, quem é esse? Se você já ouviu Chico Sainz alguma vez na vida, você deve ter ouvido aquela música que falava assim, cadê Roger, cadê Roger, cadê Roger? É ele existe, tá? E onde é que está o Roger? Está no Conversa com Rosiane Kennedy hoje à noite. Confira um pouco. Roger de Renault tem uma importante trajetória na cena cultural brasileira e várias décadas dedicadas às artes. O pernambucano já trabalhou em gravadora, foi dançarino do Balé Popular do Recife e teve seu nome imortalizado na música Macô, de Chico Sainz. Roger também foi dono do bar Soparia, onde se encontravam grandes nomes do movimento Mangue Beat. Idealizador do programa Som na Rural, Roger transforma um for antigo num palco itinerante para levar a cultura a todos os locais públicos. A gente entra numas com a Rural de que as ruas são seguras, a gente observa isso. A gente faz parte desse movimento que mostra isso para as pessoas na prática. As ruas são inseguras quando elas estão desertas. Se a gente está na rua, a gente tem a nossa segurança. Não é a polícia que vai fazer segurança. São as pessoas sendo maioria nas ruas. E às vezes o sistema quer mostrar que o barato é o shopping center, porque é seguro. E, portanto, hoje, 9h30 da noite, confira este bate-papo aí de 2 nordestinos, 2 pernambucanos, falando muito desse cenário nacional da cultura e da necessidade de utilização dos espaços públicos. Agora vamos conferir mais uma informação com Carolina Pimentel, informação que está em destaque na Agência Brasil. Bem, Rosiane, o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União e a Polícia Federal deflagraram hoje a Operação Controle Institucional. O objetivo é investigar servidores da CGU suspeitos de oferecer intermediações indevidas e também auxílio dentro do órgão em troca de vantagens financeiras. De acordo com a CGU, essa investigação começou em julho, depois do recebimento de uma denúncia durante uma fiscalização. Em nota, a CGU informou que 2 servidores no Pará são alvos dessa operação e também um ex-vice-prefeito de Abaetetuba. Ele também é alvo dessa operação. De acordo com os investigadores, esse ex-vice-prefeito ele teria a função de fazer um primeiro contato entre os servidores suspeitos da CGU e gestores de pelo menos 2 municípios. Em nota, a CGU lamentou aí o envolvimento dos servidores em irregularidades, diz que está ajudando, apoiando ativamente as investigações e que esses servidores também vão ser alvos de um procedimento administrativo disciplinar dentro do órgão. Rosiane.
Obrigada, Carolina Pimentel. Outros detalhes você confere no site Agência Brasil. E uma última informação que você vai conferir também no nosso noticiário é que a Comissão de Ética da Presidência vai apurar viagens de 9 ministros e memes compartilhados pelo presidente da EBC. Você confere no nosso noticiário. Uma boa noite a todos. Ainda estão me dizendo que eu tenho mais tempo, então eu vou aproveitar para conferir uma última informação com Mariana Jungmann, que me disse aqui que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, estava louca para falar sobre isso. Ele que está vindo agora para o Palácio do Planalto, né, Mariana Jungmann, justamente para discutir reforma da Previdência. A gente acabou de receber a atualização da agenda. O clima dele, Rosiane, hoje foi de muito mais otimismo, viu? Rodrigo Maia, que até a semana passada lembrava sempre que não tinha os votos ainda. Ele não diz agora que já tem os votos para votar, mas diz que a situação é muito melhor, muito mais favorável para aprovar a reforma do que até 3 semanas atrás, quando havia muita resistência no Congresso de vários líderes, inclusive da base aliada, né, Rosiane? E aí hoje, Rodrigo Maia disse isso num evento em São Paulo, um evento que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também estava. E aí Meirelles também falou lá sobre o otimismo dele. Ele acredita que vai ser aprovada a reforma já agora no começo de dezembro. Falou que acha que não vai ser necessário negociar pontos, por exemplo, como a idade mínima, porque, segundo o ministro da Fazenda, quem ganha menos já se aposenta com 65 anos hoje. O otimismo retomado uma semana depois daquela série de manifestações aqui de prefeitos, governadores e líderes apoiando a reforma da Previdência. Boa noite a todos. Até amanhã. Até amanhã.